Fala galera, beleza? Passando aqui novamente já para poder fazer um novo conteúdo falando sobre o Grêmio, porque nós vamos falar da classificação do Grêmio na Série B e a dificuldade que o Roger não vê nesse time do Grêmio. Eu quero falar isso com vocês, eu quero debater isso com todos vocês aqui na audiência, que são mais de 10.500 inscritos, e portanto não esqueçam de dar aquele like para mim aí, né, junto comigo aqui no YouTube. E se inscreva no canal, né? Para quem não é inscrito, aproveita, se inscreva e aperta o sininho lá para poder receber as notificações todos os dias de conteúdos que a gente faz aqui. Porque é o seguinte, ó, o Grêmio, na classificação do Campeonato Brasileiro, está neste momento, enquanto eu estou gravando, eu até vou colocar aqui, porque a gente precisa falar a respeito da classificação da Série B, porque é o seguinte, ó, o Grêmio tem um detalhe, o Grêmio está em terceiro lugar com 44 pontos em 26 jogos. E era isso que eu queria falar com vocês, porque eu montei aqui uma tabela e até fiz um comentário na transmissão do jogo do Grêmio contra o Ituano, se o time do Roger acabou o gás. Pois é, todo mundo fala que o Roger começa um trabalho e ele acaba não conseguindo terminar, porque ele perde o foco, ele perde a mão dos jogadores, ele acaba perdendo a ideia do trabalho, enfim. E aí eu fui montar, busquei a tabela, busquei todos os jogos do Grêmio e, por coincidência, já se foram 7 rodadas do retorno, tá? E coincidentemente, nesses 7 jogos do retorno, o Grêmio fez 11 pontos. Pois é. Lembra que tinha aquela teoria do bloco 16, que o Grêmio precisava fazer 11 pontos, era a meta do Grêmio fazer 11 pontos a cada 6 jogos? Pois é. Lembrando que no primeiro turno, o Grêmio, nos primeiros jogos, nos primeiros 7 jogos, o Grêmio também fez 11 pontos. O detalhe é que o Grêmio não perdeu para o CRB no turno passado, né? O Grêmio ele conseguiu recuperar esses pontos que perdeu agora para o Ituano, ele vencendo a Ponte Preta no retorno, que jogou em casa, e ele empatando com a Chape em casa. O Grêmio perdeu aquele ponto. Então o Grêmio recuperou esses pontos, esses 11 pontos em 7. Mas se a gente fizer um trabalho em cima do bloco, o bloco de 6 estaria devendo ponto neste momento, estaria devendo 5 pontos. Mas eu quero colocar aqui, fazer o comparativo, porque o Roger deu na entrevista e parece que ele não sabe exatamente aonde está errando e aonde que está dando a dificuldade dele dizer que o time do Grêmio não vem bem. Ele fala que o Grêmio faz um trabalho consistente, como o presidente Romildo falou. Até por conta disso, o Grêmio não pensa em demitir o Roger. Para quem está pensando que isso vai acontecer, não vai. O Grêmio não pensa em demitir o Roger vai até o final do campeonato. É o que tem, é o grupo que tem, o treinador que tem, depois a comissão técnica que está. Existe uma possibilidade do departamento de futebol ter alguma modificação, mas ela é muito mínima, porque é um ou outro dirigente que está praticamente lutando para que isso ocorra. Então, não é mais muito da torcida pedir e forçar, e sim do que está acontecendo internamente. Mas eu quero fazer aqui um adendo com vocês, eu quero que vocês lembrem. É o seguinte, ó, antes de mais nada, né, vai estar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, Mr. Jack. É a maior apoiadora e está apoiando o Grêmio e apoia agora o canal. O Mr. Jack está o link aqui promocional junto com o meu código Aqui é Grêmio. Então, entrem lá, se cadastrem, façam suas apostas, aproveite sempre aí a Mr. Jack, a mais nova parceira do canal Aqui é Grêmio. Olha só, no primeiro turno, o Grêmio empatou com a Ponte Preta na arrancada em 0-0. Vocês lembram? Empatou lá em Campinas, com o pênalti perdido do Lucas Silva. No segundo jogo, na Arena, o Grêmio perdeu para a Chapecoense de 1-0. E aí o Grêmio fez uma recuperação em 3 jogos em sequência com 3 vitórias. Venceu o Guarani em casa, venceu o Operário fora e venceu o CRB em casa. Depois o Grêmio foi jogar contra o Cruzeiro e perdeu com um gol contra do Rodrigo Ferreira. E aí o Grêmio foi jogar contra o Ituano, também fora de casa, e empatou em 1-1. Nesse turno agora, no segundo turno, o Grêmio jogou com a Ponte Preta e venceu por 2-1 em casa. Com a Chape, fora, o Grêmio empatou. E aí com o Guarani, o Grêmio venceu. O que aconteceu? Goleou o Operário por 5-1. Depois o Grêmio venceu o CRB em casa. O Grêmio perdeu para o CRB fora de casa por 2-0. Ou seja, o CRB devolveu o placar que tomou no primeiro turno. E aí o empate em 2-2 com o Cruzeiro e a derrota para o Ituano.
Mas o Roger não quer ver uma situação. Ele falou que talvez tenha sido o melhor jogo do Grêmio no campeonato na Série B, ou talvez na Série B o jogo do Grêmio e Cruzeiro em 2-2. Não só pelo fato de ter sido feitos os 2 gols. Ele acha que toda a função estratégica e tática, né, ele até mencionou como um jogo de xadrez, foi o melhor jogo da competição. Eu discordo. A partir daí, eu quero saber de você, torcedor. Comenta que foi o melhor jogo, porque na minha visão, mesmo essa goleada, que foi a maior goleada no Campeonato Brasileiro da Série B, em cima do Operário, também não foi o melhor jogo. Para mim, o melhor jogo foi o empate do Grêmio com o Vasco. Pois é, um jogo pegado, onde o Grêmio teve uma mudança de figura naquele jogo. O Grêmio começou a entender como que era a Série B, sabe por quê? Porque os resultados ali estavam muito ruins. O Grêmio venceu o CRB, perdeu para o Cruzeiro. Olha só a sequência, vocês entenderem como o Vasco é a virada de chave do Grêmio na competição. Empatou com o Ituano, empatou com o Criciúma, empatou com o Vila Nova, empatou com o Vasco. E a partir dali o Grêmio vence o Novo Horizontino, empata com o Sport, vence o Sampaio Corrêa, empata com o CSA, vence o Londrina, empata com o Bahia, vence o Náutico, vence a Tombense, empata com o Brusque e aí vira o turno. Foi a melhor sequência do Grêmio. Ou seja, quando o Roger falou na entrevista, que aí a gente tem que confirmar e entender o que ele diz, que começa a dificuldade do Grêmio nesse bloco, no primeiro turno teve uma dificuldade, o Grêmio repete ele agora. Por que ele não se preparou para isso? Lembrando que do primeiro turno para cá, o Grêmio se desfez de alguns jogadores, né? E na ideia da diretoria, o Grêmio se desfez de alguns jogadores e melhorou o ambiente, melhorou o futebol. Mas, na verdade, não melhorou nada. O Grêmio continua igual. Tanto é que, nesse bloco, está se repetindo o que aconteceu no início do campeonato. Conseguiram entender? Qual é o bloco? É o bloco do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, ele é o 6º jogo. Encerraria o 6º jogo o Grêmio com 10 pontos. Encerraria o jogo do Cruzeiro, né, com o bloco de 10 pontos, como o Grêmio terminou a primeira fase, com 10 pontos. E aí começa o Ituano. Só que o Grêmio empatou com o Ituano fora, empatou com o Criciúma. E aí agora o Grêmio vem Criciúma, vem Vila Nova, vem o Vasco, Novo Horizontino e Sport. O que será que vai acontecer? O Grêmio vai repetir mesmo isso? O Grêmio está repetindo. A projeção feita está se repetindo, está sendo igual. Se a gente analisar aqui, encerramos o bloco, o campeonato da Série A, da Série B, o primeiro turno, e começamos um novo campeonato, o Grêmio está repetindo. Agora, se trabalhar no bloco de 6, aí sim, aí o Grêmio está devendo 5 pontos. E aí fica preocupante. Fica preocupante. Mas, o primeiro turno, o Grêmio encerrou a competição com 33 pontos. Se o Grêmio encerrar a competição, a Série B, no segundo turno, com 33 pontos, o Grêmio faz 66. E lá no início do campeonato, a projeção era de quanto para subir? 64. E agora ela caiu para 59. Ou seja, você, torcedor, acha que realmente o Grêmio precisa fazer uma mudança radical agora de treinador? Ou o Grêmio precisa manter esse trabalho assim de formiguinha, batendo jogo por jogo, buscando pontuar? Lógico, teve um imprevisto contra o Ituano, mas a gente tem que lembrar que o Grêmio não perdeu em casa nessa fase, nesse turno. O Grêmio não perdeu em casa. No primeiro turno, o Grêmio perdeu para a Chapecoense. Ou seja, se repete. O Roger está fazendo um trabalho consistente. Agora ele tem uma dificuldade que a diretoria criou para ele. Não tem zagueiro. O Kahneman não volta. Bruno Alves se machucou. O Grêmio vai jogar com o Jeromel e Natan. E quem é o reserva? Vai improvisar Lucas Leiva? De novo aquela história de improvisar? Vocês lembram lá no passado, quando o Grêmio improvisou zagueiro na lateral, tirou o lateral para botar de zagueiro, puxou o volante? Vocês lembram disso? Não funciona. Mas o zagueiro do Grêmio, que seria reserva, está na transição. Será que ele vai vir para suprir isso? Nós vamos descobrir isso agora, na segunda-feira, quando o Grêmio divulgar a lista de relacionados da viagem para Criciúma. Infelizmente, eu que estou próximo de Criciúma, não vou poder ir para o jogo. Não consegui ingresso, tentei junto com o Grêmio, teve um problema de ingressos aí que ocorreu
né, com o Grêmio, com o Criciúma na primeira fase, e agora o Criciúma praticamente deu o troco para o Grêmio. O Grêmio não quis disponibilizar muitos ingressos e deixou a venda dos ingressos do Criciúma para ser vendido na Arena. Não quis disponibilizar para a diretoria do Criciúma, e agora eles repetiram, enfim. Não é uma retaliação, e sim, o que tu fez aqui, tu vai pagar aqui, e vai ser praticamente isso. Acho errado, acho que era para ter sido feito um acordo lá anteriormente, para depois ser feito agora aqui, tudo ficar numa boa, mas isso se chama rivalidade não entre os clubes, e sim diretoria, né? Isso o Grêmio vai pagar hoje o que fez no passado. Ou seja, estamos na Série B pelo que foi feito no passado, quando estava na Série A. Beleza? Dê o like aí, se inscreve, de notificações, vem junto comigo, tem muito mais. E é Grêmio.